Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet, redes sociais também no ar, nossos perfis no Instagram, no Facebook, tem o nosso canal no YouTube e as reapresentações pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora preferida a partir das 5 da tarde e também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, no interior paulista, a partir das 10 horas da noite. O nosso convite a partir de agora, pela próxima hora, você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Interaja também, sua participação é bem bacana, fazendo perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quarta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui nesse dia, sempre voltado para o debate, para a análise, para as discussões dos temas relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Então, vamos escalar os nossos especialistas que vão tratar de todos os assuntos propostos hoje aqui no programa Gente que Fala. Eu trago primeiramente o Dr. Denis Jardim. Ele é oncologista, líder nacional de tumores urológicos da rede Oncoclínicas e também professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês. Tudo bem, doutor Denis? Bem-vindo aqui com a gente. Olá, Mauro. Um prazer estar com vocês. Eu agradeço imensamente o convite e poder estar falando um pouquinho da oncologia com os nossos ouvintes. Obrigado pela presença. Também aqui na nossa bancada dos especialistas de hoje, do programa Gente que Fala, Dr. Fábio Lino, hemoterapeuta. Ele é diretor da hemoterapia do Hospital do Servidor Público Estadual. Tudo bem, doutor Fábio? Olá, Mauro. Também agradeço o convite para falar um pouquinho da minha especialidade, desse assunto tão importante que é a doação de sangue. Seguindo aqui com a apresentação, doutora Tina Batalha, também com a gente, ginecologista. Doutora Tina é presidente da Associação Brasileira de Cosmetoginecologia e professora da Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa. Tudo bem, doutora Tina? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, falando de um tema que eu amo e ao lado de colegas tão importantes e pontos fundamentais, como o Fábio falou, a hemoterapia. Parabéns aí, Fábio. Bem importante, onco e com a colega. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Tina. E também com a gente a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e também professora de psiquiatria da Unisa, em Universidade de Santo Amaro. Tudo bem, doutora Sônia? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar desse programa animado com gente muito boa, vai ser um excelente programa. E aí vai, Mauro, vamos em frente, vai ser muito bom. Vamos lá, nosso primeiro assunto desta quarta-feira de hoje, gente que fala sempre com as questões relacionadas com a saúde, o bem-estar e com o comportamento. Vamos de comportamento primeiramente aqui, olha, é o seguinte, segundo Hidefumi Yoshida, ele é conhecido como o mestre das lágrimas, chorar pode ser uma forma eficaz de reduzir o estresse, mais até do que rir ou dormir, isso mesmo, chorar. As lágrimas liberam toxinas e hormônios relacionados ao estresse, proporcionando um alívio emocional e físico. E essa ideia é apoiada por pesquisas que sugerem que o choro pode ajudar a restaurar o equilíbrio emocional e reduzir a tensão. Portanto, você aí, se você tem vontade de chorar, pode ser essa, então, uma maneira natural e benéfica de lidar com as tensões. Só vou falar um pouquinho aqui sobre o Hidefumi Yoshida. Quem é ele? Eu destaquei aqui que ele é conhecido como o mestre das lágrimas. Ele viaja ao Japão realizando palestras, realizando cursos, educando as pessoas sobre os benefícios de manter um choro regular. E nos materiais que ele distribui para os participantes dos seus cursos, das suas palestras, ele inclui livros, filmes, músicas que induzem ao choro, músicas emotivas, enfim, induzem as lágrimas, né?
E, segundo ele, o choro estimula a atividade nervosa parasintética, diminui a frequência cardíaca e acalma a mente. Doutora Sônia Palma, qual é o olhar da psiquiatria para a questão do choro nesse sentido, né, do alívio do estresse, do alívio das tensões, como destaca aqui o professor Hidefumi Yoshida? Mauro, o choro faz parte da nossa vida, né? É uma forma de expressão. Talvez alguns outros mamíferos possam chorar também, mas nós temos essa capacidade de expressar emocionalmente. É muito interessante que alguns pacientes que tomam medicamento antidepressivo, até onde aconteceu isso, falaram para mim: Nossa, eu não consigo, minha filha morreu, eu não consigo mais chorar, né, como um efeito colateral, às vezes, de alguns medicamentos. Então, chorar é uma coisa extremamente importante como expressão, né, uma expressão também de comunicação com o outro, porque o outro sabe que se você está chorando, alguma situação tem, ele pode ajudá-lo, ele pode vir em seu socorro. E a questão das toxinas, essas questões, eu entendo que é também uma catarse, né? A pessoa pode expressar pelo choro inúmeros sentimentos, alegria, tristeza, luto, medo, né? E essa riqueza de possibilidades do choro torna ele muito importante. Parece até um paradoxo, né, doutora Sônia Palma, porque quando a gente chora de tristeza, a gente tem uma dor ali, né? Então é difícil você pensar que o chorar vai aliviar as tensões. É diferente do chorar de emoção, do chorar de alegria, que logo imediatamente você já está dando sorrisos, né? Não, mas Mauro, quando você chora, na verdade, às vezes você chora com o corpo inteiro, né? Até aquele choro de soluçar, aquele choro que é um choro convulsivo. Então, esses choros, eles conseguem extravasar, sim, né? Por isso que eu estou te falando, imagina uma pessoa que perdeu uma filha e que não consegue chorar por um efeito, por exemplo, de um medicamento. Então, isso é muito ruim. As pessoas precisam se expor o seu sentimento. É uma catarse, sim, para qualquer um. Alegria, tristeza, luto. É um sentimento normal, mediado pelos hormônios, pela nossa amígdala, né? Nossa janela das emoções. Então, nós temos que dar vazão a esse choro, sim. Eu acho que o não chorar é que é o problema, porque acaba introjetando situações e problemas que poderiam escapar ou poderiam ter sido mais verbalizados, entre aspas, pelo show. Para ouvir o doutor Denis a respeito desse tema, qual é a sua análise, doutor? O senhor que lida na sua atividade diária, certamente com um choro muito frequente, né? Quando surge um diagnóstico de câncer para o paciente, evidentemente que esse é o chorar é a primeira reação, né? Bom, Mauro, acho que essa é uma situação que a gente faz parte do nosso dia a dia. O consultório oncológico, ele tem desafios porque a gente sempre fica lidando com mudanças no padrão de vida das pessoas. Então, o tratamento do câncer melhorou bastante, mas sem dúvida hoje ainda existem traumas, existem situações, existe um momento de entendimento do paciente em relação ao seu diagnóstico. E no consultório eu presencio bastante tanto assim, o choro por notícias de resultados que não são satisfatórios, quando vem um novo exame, quando a gente comenta sobre eventualmente o resultado de um tratamento que não foi como a gente gostaria, e também o choro positivo. Hoje a gente vive muito com esse desafio de uma doença oncológica, com as melhoras do tratamento, então eu vejo bastante os dois opostos. Acho que é muito benéfico, eu tenho aqui no meu consultório, inclusive, caixinha de lenço, porque é um momento que o chorar, ele faz parte da consulta e na minha experiência, depois desse momento, a gente tem que respirar, é a hora de respeitar o choro, enfim, oferecer conforto, mas o momento seguinte ali do choro, a qualidade de captação de informação do paciente melhora bastante, seja ali um choro de alegria ou seja um choro de tristeza. Hoje mesmo eu passei por essa situação, então depois ali dessa primeira reação, quando você vai explicar os próximos passos, o que nós faremos, quais são as sequências de exame, o nível assim de entendimento, de concentração, ele melhora bastante. Então eu concordo bastante que é algo da nossa realidade. Gente
da equipe de saúde tem que estar preparado para lidar e entender como algo positivo. É importante que essa emoção seja expressa nos dois opostos, independente de qual a origem do choro, porque ela, inclusive, tem um efeito benéfico na própria sequência dos próximos passos. E o choro para o homem, doutor Denis? Os antigos diziam: o homem não chora, não pode chorar, não deve chorar, sinal de fraqueza, e você tem que demonstrar a virilidade. Isso tem mudado? Esse tabu tem caído? Eu lido com muitos homens, naturalmente, porque minha principal área são tumores urológicos. Digo que ainda existe esse tabu. É muito menos frequente a gente ver os homens chorando nas consultas, eles ainda tentam manter essa compostura, por N motivos, né, culturais, mas é importante sempre uma abordagem depois com os familiares. Eu tento sempre, em alguns momentos, sem o homem, o paciente em questão estar presente, conversar se está tudo bem, como é que estão as coisas em casa, para a gente captar também que esse momento de alívio de estresse, esse momento de expressão de emoções, ele esteja acontecendo em algum ambiente. Às vezes ele não acontece necessariamente na nossa frente, no consultório, mas é importante que a gente enfatize que em algum momento, numa situação difícil, ou seja, numa alegria, que o homem sinta-se à vontade em expressar esse sentimento. E o nosso papel aqui é alertar que isso não é sinal de fraqueza, né? Pelo contrário, é um sinal de positividade, de estar aberto ali a dar os próximos passos. Doutora Tina, chorar pode ser uma maneira boa, eficaz de reduzir o estresse, mais do que rir, mais do que dormir. É o entendimento aqui do Hidefumi Yoshida, professor lá no Japão, conhecido como mestre das lágrimas. Mauro, eu vou um pouquinho até mais além e a Sônia vai poder falar para a gente aí do ponto de vista médico, né, científico, até que ponto realmente isso aí tem uma verdade, uma veracidade, né? E corrobora um pouquinho com o que o Denis falou. Eu tenho visto no consultório ginecológico cada vez mais pacientes com doença autoimune relacionado à não expressão de sentimentos, principalmente. Aí não é só o choro, seria no geral, né? Ele falou se calar. A gente vê muito isso com os colegas falando que é o segurar muita coisa, o corpo vai responder de uma outra forma. Então, muitas mulheres apresentando, por exemplo, uma patologia que é autoimune chamada líquen esclerotrófico na vulva, que vai deteriorando a vulva, né? Ela vai atrofiando, fazendo uma fibrose nessa vulva. E a gente tem vários tratamentos hoje, mas pós-pandemia foi um legado que na ginecologia a gente passou a ver com uma frequência muito grande. E normalmente relacionado a mulheres com um estresse muito grande e mulheres que não verbalizam muito, não jogam muito para fora aquele sentimento, seja em forma de choro, seja em forma de desabafo, seja para contrabalancear e expor realmente os seus sentimentos. Então, o choro aí como expressão de sentimento, eu vejo estou aí trazendo, ampliando um pouquinho mais, não só o choro, mas expressar os seus sentimentos para não adoecer. E aí a Sônia pode falar mais para a gente, o Denis também, do ponto de vista oncológico, o que ele percebe, essa percepção desses pacientes que chegam na oncologia. E a minha parte a feminina, eu vejo muito paciente que fala, doutora, eu judiei da minha saúde, então às vezes não tem nenhum componente genético para aquele câncer, mas a epigenética dela, né, que a gente fala aquele estilo de vida estressante, engolindo sapo, se alimentando mal, sem atividade física, e aí joga para dentro do corpo e o corpo vai expressar de outra forma. Aí eu deixo aí com os especialistas para falar melhor, que eu pego aqui só a pontinha do iceberg. Vamos ver também o entendimento do Dr. Fábio Lino, a partir da sua área, a hemoterapia, Dr. Fábio. Então, acho super importante, eu concordo com todos em relação ao choro, é um extravasamento de emoções, e isso traz alívio, né, do ponto de vista quando é um sofrimento, e às vezes até exacerba uma emoção, uma coisa feliz, né. Então eu vou te dar a minha opinião em relação aos dois lados que eu vivo na hemoterapia. A gente tem um lado do paciente, talvez eu não pegue o choro inicial, que é o que o Denis falou, que na verdade a consulta, o diagnóstico oncológico vem lá do clínico, do hematologista ou do oncologista,
e talvez esse extravasamento inicial aconteça no consultório. Mas eu pego depois a sequência do tratamento e o paciente oncológico ele acaba indo ao banco de sangue, eventualmente durante o tratamento, na quimioterapia, porque ele precisa do suporte de transfusão ao longo do tratamento oncológico dele. E aí tem o lado inicial da ansiedade da transfusão em si, mas por outro lado, outro ponto de vista, tem também o choro e essa emoção à flor da pele do outro ponto de vista, do ponto de vista que ele está tendo um tratamento com a transfusão e isso o mantém vivo e com esperança de conseguir completar o tratamento e de repente atingir a cura. Tá? Então tem esses dois lados. Né? Do outro ponto de vista também da minha área, tem o lado do doador de sangue. O doador de sangue também nas campanhas a gente vê muito, né? Quando o pessoal vem para o banco de sangue e faz a sua doação de sangue, que é um ato voluntário, é um ato de solidariedade, e muitas vezes eles se emocionam e extravasam essa emoção de estar ajudando alguém através das lágrimas. Né? Então são esses dois lados que eu vivencio no meu dia a dia. Né? Do ponto de vista até pessoal, posso até dar uma opinião pessoal da minha parte, né? Eu acho que em relação até que você falou da virilidade do homem, acho que não tem problema nenhum extravasar emoções. Eu acho até que eu fiquei um pouco mais emotivo depois que eu virei pai. Tem os dois lados daquela lágrima, né? Aquela lágrima de tristeza quando você chora porque você não consegue dormir porque o filho nasceu e não te deixa dormir. Mas tem a lágrima da emoção ao andar, a primeira palavra. Às vezes a tristeza quando tem uma primeira internação por uma doença. Então acho que não tem problema nenhum, independente do sexo, a gente extravasar nossas emoções. Doutora Sônia, novamente, para a gente encerrar esse tópico, porque a gente tratou até aqui do choro motivado, ou seja, a pessoa que tem as suas razões alegres ou tristes, e aí o choro vem. Agora, como provocar o choro? É nesse sentido do que diz o professor japonês, para que você alivie de fato as tensões, não tem motivação para isso, como é que a gente chega lá? Tem várias terapias nesse sentido. Tem a terapia do grito, que você também grita para liberar suas emoções. Você tem agora essa que eu realmente não conhecia bem, vou até procurar, que é a do choro. Mas o que eles têm em comum é a possibilidade de você soltar a emoção. A gente tem técnicas, isso do teatro, né? O teatro faz muito essas técnicas, né? Você tem que chorar, você tem que rir, você tem que, né, tem um ataque histérico no teatro. Então, eu sinto que todas essas técnicas, na verdade, são formas de liberar sentimentos, emoções, né? E talvez provocar, né? Lembrar de uma situação triste, né? A gente usa muito isso na dessensibilização de pacientes que tiveram estresse pós-traumático, né? Então, a gente revive a cena, o paciente chora, isso leva a uma catarse. Então, são variações dessa técnica, né? Então, mas não é só ela, é ela, a do grito, até chamava de grito primal, né? As pessoas gritavam, ou tem terapeutas que pedem para socar almofadas até se cansarem quando estão muito irritados. Então, são várias técnicas de expressão emocional e libertação dessa tensão que vai se acumulando, né? Então, tem várias técnicas e uma delas é essa do choro. Vamos lá, seguindo. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, reapresentação pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida a partir das 5 da tarde e retransmissão também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 horas da noite. Quarta-feira, desfilando por aqui os assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e o comportamento. Vamos ao nosso próximo assunto, o nosso próximo tema é o seguinte: o câncer de rim representa 3% dos tumores malignos urológicos no Brasil, com mais de 6 mil novos casos registrados em 2023. Apesar da doença ser silenciosa em seus estágios iniciais, o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. No mês passado, a campanha Junho Verde buscou conscientizar e educar a população sobre os sintomas, os fatores de risco, métodos de diagnóstico e opções de tratamento para o câncer de rim. Assunto aqui para o Dr. Denis Jardim. Quais são os fatores de risco fundamentais mais importantes, Dr. Denis?
Perfeito, Mauro. Acho que o primeiro passo é lembrar que mês passado, no dia 20, foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Câncer de Rim. E a exemplo de outros tumores, essas campanhas, esses dias especiais, né, marcantes, eles têm a função de que a população tenha algum conhecimento sobre aquele dado tumor. No caso do dia 20, o câncer de rim. Tem tumores em que existem prevenções específicas, exames de rastreamento, e tem outros, como o câncer de rim, que a gente não tem um rastreamento em quem não tem sintomas, ou seja, como é a mamografia na mulher, como é eventualmente o PSA, para o câncer de próstata no homem. Mas, apesar disso, é importante que a gente ensine, instrua a população sobre fatores de risco, e aí o primeiro ponto é conscientizar o que é fator de risco. Fator de risco não é uma causa da doença, não quer dizer que se você tem aquele fator, você vai desenvolver, mas como o próprio nome diz, é uma característica que aumenta a probabilidade do que aquele tumor possa se desenvolver ao longo da vida. E falando em câncer de rim especificamente, tem alguns fatores de risco que a gente não tem como mudar, né? Que é o sexo masculino, por exemplo. A gente vê na prática mais casos em homens de câncer de rim do que mulheres. E o envelhecimento, são coisas que fazem parte ali da nossa vida, a gente não tem como atuar sobre esses fatores. Mas tem alguns fatores de risco modificáveis que são importantes. Por exemplo, a obesidade. A gente tem visto que vários tumores têm tido cada vez mais esse link entre ganho de peso excessivo e aumento do número de casos. E o tumor de rim é um deles. O outro é, por exemplo, uma hipertensão mal controlada, é um fator de risco para o câncer de rim, o próprio tabagismo e uma dieta desbalanceada, com excesso de gordura animal, pouco uso de fibras, etc. Então, todos esses pequenos fatores de risco, eles podem ser modificáveis através de prática de atividade física, controle do peso, procura a seu médico de referência para ter bons controles, para ter bom índice de controle da pressão. E existem alguns casos de câncer de rim que têm relação com risco familiar. Então, o tumor de rim é uma das situações em que, quando existem casos de repetição na família, pode haver alguma alteração genética daquelas que passam de geração para geração, que aumenta o risco, e isso é importante que todos saibam, porque eventualmente alguém lembra, puxa, olha, meu primo teve, meu pai teve, então é importante discutir isso com o seu médico de referência. Hoje a gente dispõe de alguns testes específicos que nos permitem diagnosticar esses fatores de risco, principalmente genéticos, e fazer uma orientação mais específica de prevenção ou mesmo de exames para diagnóstico precoce. É possível, então, escanear a população, de alguma forma, porque diante dessa situação dos sintomas silenciosos, quando você passa a ter de fato um sintoma, não do sintoma silencioso, mas o desenvolvimento silencioso, né? Quando você passa a ter de fato um sintoma já, pode ser tarde demais. Como evitar chegar nesse ponto do tarde demais? Ou seja, a partir de exames, de escaneamentos, enfim, é possível isso. Então, aqui a gente tem até algum paradoxo. A gente não tem um método de rastreamento preventivo como existe em outras doenças. Isso não quer dizer que os exames não devam ser feitos. Então, tudo depende desse nível de risco. Então, o que a gente fala de rastreamento são essas campanhas que às vezes a gente vê, olha, quem está em casa não tem sintomas, vá fazer sua mamografia anual. Quem está em casa não tem sintomas, a partir de certa idade, vai fazer o seu PSA. Geralmente, isso são para pacientes assintomáticos que estão sem nada e são, sim, submetidos a exames de rastreamento. A gente não faz essa recomendação no caso de prevenção para tumor de rim. Olha, vai todo ano e faz um exame de abdômen, por exemplo. Mas é importante que todos reconheçam, tá, que esses fatores de risco e, na presença de qualquer sintoma mínimo, faça a investigação apropriada. Boa parte dos casos são assintomáticos, mas alterações como, por exemplo, sangramento na urina, dor abdominal, uma sensação de empachamento, descontrole da pressão arterial. E o que a gente mais vê na prática é, às vezes, alguém está com alguma desses sinais e atrasar
a investigação, atrasar, falar com o seu médico, atrasar, dizer isso, porque tem exames sim que podem diagnosticar o tumor de rim antes dele ter espalhado, ter metástases. Geralmente são exames de imagem abdominal, seja um ultrassom ou uma tomografia. Então, estar conscientes dos sintomas, sempre discutir com o seu médico de referência e em casos específicos que exista um fator de risco ou uma idade apropriada, às vezes o seu próprio médico pode fazer um ultrassom, um exame de abdômen, mesmo que não estejam presentes esses sintomas mais característicos da doença. Homens ou mulheres são mais acometidos pelo câncer de rim? Homens, então, para a maior parte dos tumores de rim, que são os tumores mais frequentes, que a gente chama de células claras, é mais ou menos 1,5 homem para cada mulher com câncer renal. Claro que isso depende quando a gente olha alguns tumores em faixa etárias precoces, ao longo dos 20 anos, 20, 30 anos, que são felizmente raros, tem um predomínio até do sexo feminino. E como é que se define aquele que tem a possibilidade de receber um transplante de rim? Em relação ao câncer de rim em si, o transplante não é uma das formas de tratamento do câncer de rim. Então, a principal forma de tratamento é a própria cirurgia de remoção parcial ou completa dos rins. E na maior parte das vezes, como a gente tem 2 rins, né, a gente pode viver muito bem com um rim só. Então, não há necessidade de se realizar um transplante. O transplante não é uma ferramenta terapêutica. O que pode acontecer em raros casos é que às vezes um paciente tem um rim só e aquele rim tem um tumor renal. E às vezes a gente tem que, enfim, tirar aquele rim, o paciente vai ficar ah, sem nenhuma função renal. Aí, nesses casos, o transplante pode entrar não como um tratamento, mas para evitar que esse paciente permaneça em diálise ali o resto da vida, né? Muito bem, vamos seguir então. Próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, quarta-feira, sempre saúde por aqui, bem-estar, comportamento, saúde, todos os temas desfilando aqui para análise dos nossos entrevistados. Pela 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. À tarde, a partir das 5 horas, a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, portanto, canal por assinatura, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema é o seguinte: o Hospital do Servidor Público Estadual, aqui em São Paulo, lançou a campanha Doe Sangue e faça parte do time que torce pela vida para garantir os estoques do seu banco de sangue, que é essencial ao atendimento de emergências e tratamentos médicos. A ação está associada aos Jogos Olímpicos de Paris, daí esse nome, né? Doe sangue e faça parte do time que torce pela vida. E o objetivo é aumentar as doações durante o inverno, que é o período de baixas contribuições. Doutor Fábio Lino, os bancos de sangue já estão sentindo essa baixa nesse momento. A gente está em julho, férias, as pessoas, muitas viajam, enfim, e a gente sabe, né? Tradicionalmente, os estoques de sangue caem porque caem as doações, né? Então, na verdade, assim, ó, a gente criou essa campanha relacionada aos Jogos Olímpicos, pensando agora em julho mesmo, né? Como você falou, em relação ao período de férias escolares, o clima de frio, apesar que não está fazendo muito frio ainda, né? Mas o clima gelado desestimula a ida do doador de sangue ao serviço, né? Então a gente criou essa campanha por isso, mas a gente já iniciou a campanha a partir do mês de junho. Junho também foi chamado de Junho Vermelho, porque o dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então a gente teve eficácia aí na campanha de junho e a gente conseguiu manter os estoques dentro do que a gente preconiza, né? Então a campanha do dia 14 de junho já iniciou. Dia 14 de junho, na verdade, é uma homenagem ao médico austríaco Karl Landsteiner, que ele é a data de aniversário dele, e ele é o descobridor ou o que descreveu a tipagem ABO e o grupo sanguíneo RH. Então é por isso que é o dia 14 de junho escolhido por isso. Então a gente fez a campanha em junho e associou também agora para julho essa história dos Jogos Olímpicos, né? Então a campanha se chama Faça Parte do Time que torce pela vida.
e a gente espera passar esse período mais crítico com um pouco mais de suavidade, que as pessoas colaborem e façam suas doações. Essas associações funcionam bem, por exemplo, associar o mês de julho aqui com a questão dos Jogos Olímpicos, o próprio Junho Vermelho, que nós tratamos aqui também no dia 14, nós falamos a respeito da celebração, né, do Dia Mundial do Doador de Sangue. Essas associações de datas, enfim, com campanhas, costumam trazer bons resultados? Sim, costumam. Até mais para frente, um pouquinho mais para o fim do ano, que também é um período crítico, porque começa também as férias escolares mais prolongadas, é fim de ano, o pessoal viaja, então acaba diminuindo também os estoques no fim do ano. Então a gente tem no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue também, justamente para ajudar nesse período crítico que é sazonalmente conhecido dentro dos serviços hemoterápicos, né? Então, sim, realmente ajuda. A gente fez até essa história falando até parte das emoções em relação ao que a gente falou no primeiro assunto e fazendo essa alusão com os Jogos Olímpicos, né? A gente, durante a campanha do time que torce pela vida, a gente homenageou os doadores de sangue no banco de sangue do servidor. A gente escolheu 5 doadores que mais fizeram doações ao longo da vida deles, né? Então a gente fez uma medalhinha, né, com o tipo sanguíneo deles e fizemos uma homenagem pública lá no banco de sangue, homenageando e agradecendo, uma forma de agradecimento pequena, mas sincera em relação a esse esforço de ajudar, né, os pacientes do Hospital do Servidor. Em paralelo, além da medalhinha, a gente também deu um presente que é uma cartinha escrita por um paciente que se utiliza desse sangue doado pelos doadores do nosso serviço. E o que trouxe muita emoção, aí me referindo ao primeiro tópico, né? Então, os pacientes que escreveram essas cartas agradecendo e estando vivo e aproveitando do suporte hemoterápico para se manter vivo e em tratamento do câncer. Então, a emoção que eles tiveram chorando ao escrever por outro lado, o doador que recebeu essa cartinha também se emocionando na hora que a gente entregou, foi muito, assim, marcante para a gente também. E sim, respondendo a sua pergunta, então essas campanhas são essenciais para a gente consiga fazer essa interação e manter os estoques, né? Sempre é importante prestar esse tipo de serviço, parece uma pergunta óbvia, mas a gente sempre tem que fazer, sempre tem que reforçar as informações. Quem pode doar sangue? Então, qualquer pessoa que pode doar sangue entre 16 e 69 anos. O único detalhe em relação aos menores de idade, que entre 16 até completar 18 anos, é que um responsável legal tem que autorizar a doação ou estar presente com esse menor na doação. E em relação aos mais idosos, que a primeira doação de sangue tem que ser obrigatoriamente até os 60 anos. Mas em termos de idade, entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, comparecer a um serviço hemoterápico, portando um documento oficial com foto, de forma geral estar bem de saúde, né? Acho que basicamente são esses critérios. Existem Existem pesquisas a respeito desse tema, a quantidade de pessoas doadoras de sangue no país, enfim, até para se conhecer o comportamento da população brasileira e elaborar melhores campanhas em cima disso. Exato. A Organização Mundial de Saúde, na verdade, ela preconiza que de 1 a 3% da população daquele país seja doadora de sangue para conseguir suprir os estoques dos bancos de sangue, né? Aqui no país a gente tem em média 1,4, 1,5% da população doando sangue. Então a gente está na faixa mais inferior. Talvez isso explique o porquê das diversas campanhas e os frequentes aparecimentos desse tema na mídia, justamente para a gente conseguir manter os nossos estoques. Então a gente tenta sensibilizar também, porque na verdade a campanha é para a gente resolver um problema às vezes imediato, né? Pontual, aquele mês que é frio, é o fim do ano que tem as férias e tal. Mas na verdade a gente tenta fidelizar o doador de sangue, né? Para aquela pessoa que doe uma vez de forma esporádica, ela passa a doar de forma frequente. Porque se a população fizer as doações de forma repetitiva, com certeza esse problema vai desaparecer aos poucos, né? Um ponto bastante importante também, doutor Fábio Lino, nós falamos a respeito disso agora no Junho Vermelho, vamos repetir aqui nesse momento também. O doador de sangue não deve fazer ali do hemocentro um laboratório. Se a pessoa quer doar sangue e está em dúvida a respeito da sua condição de saúde para isso, vá ao laboratório, faça os exames de coleta necessários para saber qual é a situação.
né? A pessoa tem que ter certeza que ela está bem de saúde e aí vai ao Hemocentro para fazer a doação. Não vai para saber qual é o estado de saúde, ver se tem algum problema, alguma doença do sangue, especialmente, não é isso? Exato. É que, na verdade, a gente, durante o processo de doação, a gente faz uma entrevista clínica para entender a segurança do doador e do receptor da transfusão depois, né? O doador, a gente faz o questionamento para ver se tem algum problema de saúde, para alguma coisa que prejudique ele doando sangue. E por outro lado, a gente quer também fazer alguma triagem para proteger a pessoa que vai receber esse sangue. Nesse processo todo, a gente faz alguns exames sorológicos, mas a gente realmente desestimula o comparecimento apenas para a realização de exames, porque isso traz risco à doação. Né? A gente sempre fala que tem uma coisa. Não, então vamos exemplo de forma prática. Os exames que a gente coleta no banco de sangue, por exemplo, um deles é um exame para HIV, exames para hepatite B e C. Então, se você tem dúvida do seu comportamento e acha que tem algum risco acrescido para ter alguma dessas doenças, o banco de sangue não é o lugar para você fazer o diagnóstico, né? Mesmo porque os exames, a gente faz a entrevista e faz os exames em paralelo, porque existe um risco do exame, mesmo você estando contaminado, o exame ainda está negativo, que a gente chama isso de janela imunológica. É o período entre que Certo. você faz a contaminação da doença e o exame ainda não positivou. Então a gente, e aí traz risco para quem vai receber o sangue. Então, se você eventualmente tem alguma dúvida de saúde, que foi o seu questionamento, existe até na própria rede particular ou na rede pública postos para fazer especificamente esses testes de check-up e diagnósticos específicos dessas doenças infecciosas. Vamos girar esse assunto muito importante entre os nossos entrevistados aqui. Doutora Tina, como é que esse assunto aparece no consultório, a preocupação do seu paciente, da sua paciente, no caso, em relação à doação de sangue? Muito pouco, muito pouco. Ver o Fábio falar, assim, dá um orgulho muito grande, Fábio. Todas as campanhas é fundamental. Eu sou de Salvador, Bahia, e aqui a gente vê em alguns períodos uma campanha mais intensa. Então, período ali de carnaval, que a gente sabe que a cidade vai estar muito cheia, a maior probabilidade de precisar, aí tem uma campanha específica. São João também é muito forte aqui no Nordeste. Então, pontos assim bem específicos, mas a gente sempre vê o hemocentro principal, né, do estado pedindo doação. Então, é algo que é recorrente, teria que ser recorrente. Essas pessoas, até eu ia perguntar para o Fábio, tem um contato direto, vocês fazem essa ligação para retorno ou é demanda espontânea do paciente? Que seria bom ter um contato, a gente sempre vê essa necessidade, né? Então, na verdade, a gente tem dois tipos de doador que a gente fala. O doador espontâneo, que é esse que vem de forma voluntária, sem nenhum tipo de contato, fazer a sua doação de sangue. Né? E tem o doador que a gente chama de doador de reposição, que é esse doador esporádico que normalmente vem fazer a sua doação porque assistiu uma campanha e sabe da necessidade, ou é aquele doador que vem direcionado a um parente, um familiar que está internado, vai fazer uma cirurgia ou está fazendo algum tratamento. Então esses são os de reposição que vêm de forma esporádica. Mas sim, a gente tem nos serviços hemoterápicos, eles têm um setor que a gente chama setor de captação de doador, que a gente tenta fazer esse contato e divulgar campanhas e fazer às vezes contato pessoal mesmo, chamando doadores específicos, às vezes por uma tipagem sanguínea que às vezes um RH negativo que está faltando, pontualmente para algum problema de momento, né? Mas sim, a gente tem realmente esses contatos diretos, sim. O que eu vejo mais na prática, Fábio, Mauro, quando tem alguém que precisa, alguém muito próximo, um amigo, algum parente, É mesmo não verdade. sendo o seu tipo de sangue, e aí você se mobiliza para ir no hemocentro e doar, porque vai locar essa bolsa para o parente, né? Eu acho que a gente, na verdade, no geral, a gente vive muito sem se preocupar com esses detalhes, né? Detalhe que a morte vai chegar, que vai precisar, né, ter um estoque, porque acidente pode acontecer e acontece todos os dias. E no momento em que acontece alguma coisa mais abrupta na nossa vida, a gente dá uma chacoalhada e vê a importância. Então, realmente é muito importante estar falando cada vez mais sobre esse assunto. Vamos ouvir o doutor Denis também, se olhar sobre esse tema, doação de sangue, doutor Denis. Bom, é interessante até, gostei bastante do que o Fábio comentou, essas campanhas são muito importantes. No dia a dia do nosso consultório, principalmente de oncologia clínica, tumores sólidos,
existe a necessidade de transfusão de sangue nos pacientes. Felizmente, nos tumores que eu trato, que não são hematológicos, essa necessidade tem aos poucos diminuído, porque a gente tem usado menos quimioterapia, mas acontece, e tem algumas coisas interessantes. Então, ainda existe um medo de quem vai receber a doação. Então, às vezes você recebe o exame, está baixo, olha, quem precisa? Aí tem, puxa, mas é seguro, doutor? Então, tem um certo ainda, esse primeiro trauma inicial, nosso papel é, enfim, enfatizar que é sempre seguro. E, por outro lado, é sempre interessante que, nesse momento, às vezes, algum acompanhante fala, olha, eu posso doar para ele, né? A gente tem que dizer, né? Explicar que é importante que seja feita a doação, mas não necessariamente para a pessoa que está do seu lado, né? Para que os bancos de sangue tenham esse estoque e que novas pessoas possam sempre receber a hora que necessitarem. Então, essa conscientização, a gente vê que ainda existe essa. A hora que a necessidade chegou para mim ou para alguém da minha família, a hora que eu vou pensar em doar, mas não, a gente tem que enfatizar que é importante que estejam estoques, que, como o Fábio comentou, né, para muitas pessoas, seja ali qualquer diagnóstico, uma situação aguda, um trauma ou uma doença crônica, faz diferença. Doutora Sônia Palma, seu olhar sobre esse tema doação de sangue. Na verdade, eu tenho até mais uma dúvida em relação a isso. A gente trabalha com medicamentos muito complicados, né? A psiquiatria e tudo. Tem alguma restrição para os pacientes psiquiátricos que tomam medicação serem doadores? Então, na verdade, existe uma lista de medicamentos e às vezes de doenças que impedem a doação de sangue, né? Pegando o gancho então da pergunta, né? Então, quando a gente faz a entrevista do doador, aí existe uma lista enorme, por isso que existe até a triagem clínica da doação de sangue, porque o que a gente pede para o doador é se ele faz algum tratamento médico, que ele traga o nome do medicamento, o nome da doença, se possível, dependendo do cenário, às vezes na psiquiatria especificamente, existem algumas doenças um pouco mais graves do ponto de vista psiquiátrico, então a gente precisa ter, às vezes, um relatório médico para depois conseguir entender e avaliar a possibilidade dele doar ou não. Isso pensando, lógico, na segurança do doador em si, porque às vezes a doença impede a doação não porque o sangue dele vai dar problema para quem vai receber, mas a gente está protegendo ele do ato da doação em si por conta da doença que ele tem, né? E por outro lado também, dependendo dos medicamentos, às vezes a gente está tentando proteger o receptor. Então na psiquiatria, na verdade, ansiolíticos, antidepressivos normalmente não bloqueiam a doação de sangue. Agora, antipsicóticos, não é o caso da psiquiatria, mas anticonvulsivantes, aí geralmente há bloqueio temporário, dependendo do tempo de uso do remédio, ou do bloqueio definitivo, dependendo do diagnóstico da pessoa, da doença em si. Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Próximo tema é o seguinte: a labioplastia é uma técnica cirúrgica usada para remodelar os pequenos lábios vaginais que podem contribuir para uma imagem corporal mais positiva e melhorar a qualidade de vida da mulher. Mas, além da estética, a busca por esse procedimento pode ter também motivações funcionais, como desconforto durante relações sexuais ou atividades físicas, ou mesmo para prevenir infecções recorrentes. É um tema muito pouco falado, não é, doutora Tina? Começou de uns 2 anos para cá ter uma visibilidade maior por conta de rede social, mas realmente é muito pouco falado porque trata de uma intimidade da mulher. Normalmente quem faz essa cirurgia não propaga que fez a cirurgia. Então, por ser da área íntima, fica um pouquinho mais escondida, não só fisicamente com a roupa, mas verbalizando menos. Então, não se fala tanto da cirurgia. E por incrível que pareça, o volume de paciente que solicita fazer é muito grande e tem crescido. O Brasil é campeão mundial dessa cirurgia. E é uma cirurgia feita pela ginecologia ou pela cirurgia plástica? Ambos fazem, tanto cirurgião plástico como ginecologia, o ginecologista. O mais importante para mim é você ter a expertise da técnica, saber as possibilidades. Antigamente, Mauro, aí eu acho que eu entro assim, os quatro pegaram essa fase que na vida acadêmica
A cirurgia era uma técnica só, onde se passava o bisturi de cima a baixo e retirava o que era dito excesso. Hoje, a gente tem uma infinidade de técnicas cirúrgicas para poder deixar de uma forma mais harmônica a genitália. Então, não é, retirar o lábio interno, que é a cirurgia mais solicitada, e sim deixar ele mais harmônico com aquele corpo, e somente se essa mulher se incomoda com isso. A gente tem, eu sou uma das pessoas aqui no Brasil que levanta uma bandeira para mudar a nomenclatura. A gente já tem essa mudança fora do país, e aqui a gente costuma ainda falar, se referir aos lábios como lábio menor, lábio maior, que seria a parte interna dos lábios que ficam mais para dentro e o lábio que fica para fora, acolchoado. Então, quando a gente usa essa terminologia lábio menor, e para a cabeça da paciente, aquele lábio dali ele tem que ser menor do que o maior que está por fora. E normalmente isso não acontece. Só acontece se a paciente tem um coxim gorduroso do lábio de fora, muito cheio, ou se ela está numa fase da vida muito precoce, infantil. O bebê tem a vulva bem recheada e a parte de dentro fica escondida. A mulher adulta, normalmente, isso não acontece. No geral, a mulher adulta tem a parte de dentro aparecendo. E por ela botar na cabeça dela que aquilo é o lábio interno, ele é menor, ela busca o procedimento para poder reduzi-lo. E essa mudança de nomenclatura a gente hoje chama lábio interno e lábio externo. E não vai Sim. ter nenhum viés, né? Não vai ter nenhum confundimento para essa mulher. E ela só vai operar se aquilo incomodar ela. E não tentar rotular todo mundo e tratar um nome que aqui no Brasil é comum, chama ninfoplastia, que remete muito à ninfeta, àquela vulva infantilizada. Não é isso que hoje se prega. Hoje a gente tenta deixar o mais natural possível, interferir o menos possível na genitália, somente se for necessário. Essa questão da nomenclatura é importante, porque o menor não significa pequeno, significa aí, no caso, interno. Exatamente, é o lábio interno. Eu tenho até molde aqui, se quiser, só para os colegas, porque ginecologista é uma raça que para ginecologista tudo é natural, né? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Isso daqui é o lábio interno. Sim. E o que fica aqui fora é o lábio externo. A maioria das vezes, o lábio interno, ele é maior do que o externo. E isso é que dá um confundimento na mulher e faz com que ela busque uma reparação de algo que é natural, na verdade. Labioplastia ou labioplastia? Eu falei labioplastia aqui, qual que é a pronúncia? Labioplastia mesmo. Tá? O nome é esse, né? A gente fala labioplastia. Labioplastia, e tem a cirurgia, a labioplastia interna e a labioplastia externa. A procura maior por esse procedimento é mais por questões estéticas ou funcionais? A maior parte é funcional, por incrível que pareça. Existe o acometimento estético, que a mulher só não se reconhece com aquela vulva e ela quer fazer alguma mudança, sim, existe o estético, mas a maior parte das mulheres que busca tem alguma dificuldade, ou durante a relação sexual, que a gente, assim como o homem, quando vai ter relação e tem a ereção, aumenta o fluxo sanguíneo para o órgão e aí a ereção peniana, acontece a mesma coisa com as mulheres. Tem a ereção ali do clitóris e o aumento da vascularização, ele demacia o órgão. Então, o lábio interno, muitas vezes, ele fica de determinado tamanho, ele cresce, dificulta a penetração. Ele oclui a entrada da vagina. E a mulher fica desconfortável com essa arrumação. Ou muitas vezes a mulher faz bike, ela é triatleta, o coxinho da bicicleta machuca muito. O lábio interno, ele é composto por uma semi-mucosa. Ele não tem a textura de pele, como a gente tem na vulva ali do lado de fora, que é com queratina, que é mais espessa e aguenta o atrito, aguenta o impacto. A parte interna não. Então, se ela exterioriza demais, vai machucar usando no coxinho da bicicleta, usando uma calcinha de renda. Então, são mulheres que não conseguem usar calcinha de renda que machucam. Quais são os desafios, doutora Tina, em relação a esse procedimento, a realização desse procedimento no setor público, no SUS? O desafio para mim maior é a capacitação cirúrgica dos profissionais que estão ali, que, primeiro, não dão a importância para aquela queixa da mulher,
e não se atualizam nas técnicas. Então, a gente acaba pegando. Não é porque isso que vai acontecer uma má técnica, não. Isso geral da ginecologia, viu? E no SUS, a gente tem um volume de pacientes que buscam, do ponto de vista ginecológico, eu não vou nem entrar se uma das outras cirurgias, miomas muito grandes, que sangram e não tem qualidade de vida por aquele sangramento. Então, você imagina que é difícil conseguir uma vaga com cirurgião. Se você vai dar uma prioridade para um paciente que está ou oncológico, ou uma paciente que tem miomas e sangra e que não dá qualidade de vida para ela, ou ocupar o centro cirúrgico com uma labioplastia. Então, a gente tem dificuldade no SUS muito disso. Então, os médicos que trabalham com esse volume de cirurgias acabam não priorizando a cirurgia que, digamos, seria menos importante do ponto de impacto da qualidade de vida dela e acaba não tendo o habitué, né, de ter as técnicas cirúrgicas todas possíveis para aqueles casos. E no plano de saúde, há uma divisão, digamos assim, o plano aprovará o procedimento se for por uma questão funcional e não aprovará se for estético? Porque as questões estéticas para o plano de saúde são complicadas, né? Mas aprova. A labioplastia interna está com o código TUS do plano de saúde e é liberado para poder fazer pelo plano. Os pacientes que têm plano de saúde não é para ter essa dificuldade para poder fazer. E o do SUS também não. Eu acho que o SUS o problema é só o volume de cirurgias mais complexas com as necessidades e o volume de paciente realmente vai ter que priorizar. Infelizmente acontece isso, é a nossa realidade. Muito bem, vamos mudar o nosso tema aqui. Programa Gente que Fala no Ar, edição de quarta-feira, com as questões relacionadas à saúde, o bem-estar e o comportamento. Doutora Sônia Palma, é o seguinte: o transtorno do espectro autista vai além da infância, afetando afetando cerca de 1 em cada 100 adultos, e muitos nem sabem disso. Na vida adulta, os desafios incluem dificuldades de comunicação e interação social, apego a rotinas rígidas e sensibilidade sensorial a estímulos como o barulho e a luz. O autoconhecimento e o apoio profissional são essenciais, fundamentais no diagnóstico do transtorno do espectro autista na fase adulta. É também um tema pouco falado, né? E muita gente, como eu destaquei aqui, não sabe que tem o transtorno, não é? É um tema muito pouco falado, foi tema do congresso recente que nós tivemos no Rio de Janeiro agora, e tem vindo muito paciente adulto buscando um diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? E na maioria das vezes eles são mesmo autistas, são do espectro, né, como a gente fala, e eles não sabiam e têm um diagnóstico tardio. Na verdade, são adultos que têm um quadro mais leve, né? Porque um quadro muito grave, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, se observa já com 2, 3, 4 anos. Mas, na verdade, são pessoas que na infância eram consideradas esquisitas, solitárias, pessoas que não gostavam muito de ter amigos, muita dificuldade, muita dificuldade em entrar em grupos de estudo, não conseguem entrar em grupos de estudo porque eles são rechaçados, que são estranhos, né? Tem essa questão sensorial que você falou, mas vão levando a vida, né? Quando chega na vida adulta mesmo, onde você vai ter que trabalhar, namorar, ter as suas relações mais intensas, aí realmente que surge essa dificuldade, e eles hoje, com o acesso que tem ao Google, mídias sociais e tudo, eles estão se percebendo e pesquisando que eles são muito diferentes das outras pessoas, né? Sim. Então, mas de qualquer maneira, o diagnóstico no adulto é feito naqueles que são, que a gente chama nível 1 de suporte, né? E precisam de suporte, mas que conseguem ter uma certa independência na vida. É, no dia 12 de outubro, não, no dia 12 de abril, agora, Abril. recentemente, doutora Sônia Palma, a gente recebeu aqui no programa Gente que Fala o escritor Henrique Vitorino. E ele, talvez a senhora conheça, ele tem o transtorno do espectro autista, e o diagnóstico tardio. Ele tem pouco mais de 30 anos, ele soube aos 29, né?
E o que ele tratou aqui especialmente, a gente falou muito dessa questão, o direito ao diagnóstico, ele falava ao convívio social, à maneira, né, dele, enfim, o direito ao amor, ao trabalho, à educação, que são coisas que vão ficando para trás, porque há uma dificuldade em relação a isso ao longo da vida e que ele nem sabia exatamente o porquê disso, né? Sim, E foi descobrir o transtorno do espectro autista aos 29 anos de idade. sim, sim. É comum, até mais velho, até pessoas mais velhas hoje chegam ao consultório, muitos têm os filhos diagnosticados, né, com o transtorno do espectro autista, e como tem uma questão de herdabilidade também, é muito comum ter um parente de primeiro grau, irmãos, e no processo de diagnóstico do filho, do irmão, um dos pais se descobre que também é do espectro, tanto que às vezes quando a gente faz a aplicação de os neuropsicólogos, né, avaliação de habilidades sociais em crianças com TEA, eles muitas vezes aplicam nos pais também, porque pelo menos um deles pode ter traços do espectro autista, né? Então hoje é muito mais comum, e eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu venho falando constantemente, que as meninas autistas adolescentes, elas são pouquíssimo diagnosticadas. Existe um fenômeno, vamos assim chamar, de camuflagem. Elas camuflam as dificuldades. Assim como os meninos autistas gostam de carro, emblemas, questões espaciais, as meninas autistas gostam mais das mídias sociais. E elas acabam imitando as blogueiras, né? Uma tentativa de melhorar, né, inconscientemente ou conscientemente, a sua relação com os outros. Então, elas ficam mais estereotipadas, mas só com muita observação começa a se perceber. Então, na vida adulta, que aí, por exemplo, não namoram, não tem interesse, começam a ter ansiedade social, porque elas querem ir numa festa, mas elas não conseguem tolerar o barulho, não conseguem se aproximar das pessoas. Então, as meninas adolescentes, para mim, hoje, é o que mais a gente precisaria ter um olhar, né? Então, os ebiatras, os médicos, né? A ginecologia, essas meninas vão no ginecologista, né? Não vão no urologista, mas vão no ginecologista, vão no ebiatra, eles podem perceber mais precocemente alguns sinais. Quero aproveitar aqui, na ocasião da participação do escritor Henrique Vitorino aqui no dia 12 de abril, ele estava lançando o livro Manual do Infinito, Relatos de um Autista Adulto. Eu quero falar a respeito desse livro, baseado na vivência pessoal do próprio Henrique Vitorino, tanto particular quanto universal. E essa obra, a leitura é fundamental, né? Ela explora as reflexões de um autista que parte da sua própria experiência para compreender o mundo ao seu redor. E destaca que a descoberta dessa característica pode não ser um fardo, mas sim a chave para aprender a conviver com as próprias singularidades. Esse é o ponto, né, doutora? Exatamente. Exatamente. Na verdade, esses pacientes precisam ir para a psicoterapia para trabalhar uma coisa chamada habilidades sociais, né? São treinos sociais que eles precisam fazer, né, depois do diagnóstico confirmado, que vai ajudar e muito na questão do relacionamento interpessoal, no trabalho, né, nas relações amorosas, né, que eles acabam se envolvendo, e muitas vezes de uma forma meio desastrosa, né, porque eles não seguem pistas sociais, né, eles não conseguem reconhecer, né, as pistas que cada um de nós passa para o outro. E então isso realmente é importante, precisa de tratamento psicoterápico. O tratamento medicamentoso só em caso do que a gente chama de comorbidade, deprimiu, ficou muito ansioso, tem epilepsia, aí você medica, mas para o quadro são treinamentos de habilidades sociais. 4 perguntas agora aqui, muito rapidamente, respostas muito curtas. A gente está com o tempo bem apertado, uma para cada um. A doutora Sônia está com a palavra. A Clara está no Facebook. Pergunta, doutora Sônia, o déficit de atenção pode se manifestar a partir de que idade e se há componente genético nisso? Bem rapidinho. Sim, tem componente genético, ele é semelhante à habilidade da altura, né? É muito herdável, sim. Famílias podem ter, e pode ser diagnosticado, também é um transtorno do neurodesenvolvimento, precocemente. O diagnóstico mesmo a partir dos 6 anos, mas a percepção dos sintomas já com 3, 4 anos já é possível
se ter uma ideia se a criança possa ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Poucos segundos, doutor Fábio. O Raul está no Instagram. Ele quer saber se há doenças que podem ser curadas pela hemoterapia. Na verdade, a gente associa a cura da doença com a especialidade hematologia, né? Então, a hemoterapia entra no suporte transfusional e de transplante de medula óssea, e as doenças hematológicas que eventualmente precisam de transplante de medula óssea podem ser eventualmente curadas, sim. Doutor Denis, também bem rapidinho, a pergunta vem do Jaime, aqui em São Paulo, do Jardim Bonfilholi. Valeu, Jaime, sempre com a gente. Como estão as pesquisas sobre vacinas que ativam a produção de anticorpos contra células cancerosas? Perfeito. Então, essas pesquisas estão avançando, felizmente. Vacinas de nova geração que contêm não só pedacinhos de tumor e proteínas, como agora a nova geração de vacinas que contém parte do DNA tumoral, estão em fases avançadas de pesquisa, ainda não para a nossa prática usual do dia a Sim. dia. Doutora Tina, a Camila no WhatsApp quer saber a partir de que idade a mulher deve procurar um ginecologista. A partir de sempre. Sair da pediatria, adolescência, já entra na ginecologia. A gente tem uma sinergia muito grande com o pediatra, que é quem trata adolescente. Então, essa transição é feita de uma forma muito tranquila entre as profissões, entre as especialidades. Para despedir de cada um, seus canais, doutora Tina. Doutora Tina Batalha, tudo junto. Doutor Denis, seus canais. No Instagram, Dr. Denis Jardim, ou então o website drdenisjardim.com.br. Doutor Fábio, seus canais. Via o website do Hospital do Servidor Público Estadual, é iansp.sp.gov.br. Doutora Sônia, seus canais. O WhatsApp é soniapalma.psiquiatra. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira. Tratamos aqui dos assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, com o Dr. Denis Jardim, oncologista, com o Dr. Fábio Lino, hemoterapeuta, com a doutora Tina Batalha, ginecologista, e com a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra. Um agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala a vocês. Voltem mais vezes para novas conversas sobre outros assuntos. Programa Gente que Fala há 23 anos no ar, realização sempre da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. Voltamos amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, reapresentação às 5 da tarde pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM.